Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Gente, deixa eu só arrumar o microfone aqui, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre fé. E eu vou fazer o seguinte: como a gente vive num mundo plural e do politicamente correto, eu vou falar sobre a fé de uma forma genérica e depois sobre a minha fé como servo do nosso Senhor Jesus Cristo, como um cristão, ok? Então eu vou dar uma mensagem geral primeiro e depois eu vou falar do que eu acredito. Que eu acho que todo mundo tem que ter pelo menos uma base mínima de fé. A base ideal é uma só, no Criador. Mas, enfim, então estamos aí num mundo plural, então digamos, fazer essa introdução mais genérica para qualquer pessoa, uma pessoa que às vezes é agnóstico, mas que não tem nem o princípio do que é a fé, então a gente vai passar esse conceito aqui, ok? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: eu quero falar sobre as sementes da fé. Então, vou dar um exemplo. Viajando pelo México, eu fui para o México 3 vezes. Viajando pelo México, o México é um país extremamente paganista, tudo que aconteceu no passado deles, politeísta, com sacrifícios e tudo mais. Mas eles tinham uma estrutura de semente de fé que era a seguinte: se você pegar os povos incas, maias, o que eles faziam? Eles rezavam para suas entidades, digamos assim, e agradeciam pela colheita antes de existir essa colheita. Então, por exemplo, tava tudo arado e eles jogavam as sementes, só que não tinha chuva, eles precisavam de chuva. Eles agradeciam, faziam até coisas, né, complicadas, sacrifício e tudo mais, sacrifício de gratidão, antes de ter recebido o desejado, entre aspas. E aí eles ficavam dançando e fazendo esses sacrifícios sem parar até que a chuva caísse. Os índios nativo-americanos, de uma outra forma, também faziam isso. Então, eles entoavam cânticos, faziam danças, faziam cerimônias, até que aquilo se realizasse. Mas não era pedindo, era agradecendo, pensando que aquilo já tinha se realizado. Então, era uma semente de fé. E aí, qual que é o problema que eu vejo? Aí tem muitas teses sobre isso, eu não vou entrar, por exemplo, a tese do professor Hélio Couto, tem várias teses sobre essa questão, não vou me aprofundar em todas elas, mas tem digamos assim, uma estrutura geral que é a seguinte: o conceito de fé, ele precisa ser exercido primeiro, até com a gratidão por aquilo, antes do resultado acontecer. O que que a gente vê no nosso mundo moderno hoje, independente de religião? As pessoas desejam coisas, seja para Deus, seja para o universo, essas linhas aí que hoje tem que o universo dá alguma coisa, seja, ficam pedindo, exercendo aí o poder do desejo, tipo o segredo, esse tipo de coisa, o poder da manifestação. Pede, 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 pede. E nada acontece. Muitas vezes nada acontece. Porque as pessoas confundem a fé com o desejo, com o sonho, com a esperança. E são coisas completamente diferentes. E aí o que eu vejo? É essa questão da falta de base teórica, até do ponto de vista metafísico, do que vem a ser fé. A fé é uma substância mais profunda de algo que já aconteceu em um outro plano, entendeu? Existe um plano físico e existe um plano metafísico. Isso é provado pela ciência. Se você agradece, tendo certeza que algo no plano metafísico foi realizado, se você tem certeza, você tem o poder, você tem a habilidade de tirar aquilo do plano metafísico e vir para esse mundo. É literalmente você agradecer pela colheita sem nem ter uma nuvem de chuva. Então, esse é o conceito geral de fé. Agora eu vou falar como cristão, eu, Lucas. E eu tenho estudado muito sobre a questão da fé e percebi que muitos conceitos que eu tinha não eram os ideais sobre fé. Então, eu vou ler aqui uma passagem bíblica. Eu vou usar a versão Sociedade Bíblica Britânica, por quê? Porque tem algumas palavras em hebraico que são certeza, escrito certeza em hebraico, e na maioria das traduções brasileiras está com. Quer dizer, desculpa, tá escrito sustentação, substância, base, e no português está escrito a palavra certeza. Então, Hebreus 11. Ora, a fé é a substância, é o sustentáculo, é o que levanta,
É a substância das coisas esperadas. Esperada, esperança, expectativa, sonho. Ora, vou ler primeiro, depois eu. Ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Pois foi por ela que os antigos obtiveram bom testemunho. É pela fé que entenderemos que os mundos foram criados, formados pela palavra de Deus, de modo que o visível não se tem feito das coisas que aparecem. O visível não se tem feito das coisas que aparecem. O que isso significa? Que a fé é a certeza de algo que você ainda não viu. Então, nesse mundo aqui, secular, material, a gente tem a nossa vida. Só que esse mundo, na verdade, é um reflexo do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é maior. O mundo espiritual, ele é perene. Esse mundo não é perene, é provisório. Isso é uma espécie de um reflexo, de uma sombra de um mundo melhor. Então, as coisas que estão naquele mundo espiritual, se de alguma forma você consegue acessar, você acredita nisso, você traz aquilo do mundo espiritual para a realidade. E aí você exercita a sua fé. Deus, ele já te deu a fé. O Espírito Santo habita em você e Deus tem uma outra carta de Paulo que ele fala que Deus deu a cada um uma porção de sua fé. Não a nossa fé aqui carnal, a fé dele. Ele deu um pedacinho da fé dele para cada um de nós, dentro de nós. E aí, por falta de consciência, não vou me aprofundar tanto nessa parte da consciência, mas o fato é, a gente possui a fé de Deus em nós. E a gente tem que exercer essa fé para ela se tornar real. Basicamente, essa é a minha visão como cristão, e eu vou fazer um vídeo curto. Qual que é a minha conclusão? Sementes, quando são plantadas na natureza, geram fruto. Você precisa buscar uma forma de ter consciência de que você tem uma fé dentro de você que foi colocada por Deus. É uma fé dele, não sua. Você tem que ter consciência, através da humildade, de que existem planos de Deus que você precisa ouvir para você acessar essa fé. E quando você tiver essa consciência, entender quais são esses planos, você precisa exercitar essa fé. E exercitar essa fé significa se despir da sua vaidade, da sua força, da sua coragem, da sua inteligência, da sua habilidade. Então, se você não tem todas essas qualidades, todas essas forças, e você depende exclusivamente do Criador, de Jesus Cristo, então tudo que você não tinha, que parecia impossível, é totalmente possível, porque é Cristo que está fazendo, através de você, através do exercício da sua fé. E vou deixar essa mensagem e eu peço que você pesquise sobre isso. Nesse canal, desde o começo, eu sempre falei que eu quero, literalmente, que as pessoas aprendam a pescar e não dar o peixe. Eu falei de forma resumida, até um pouco cifrada, uma coisa muito complexa que você pode exercer na sua vida. Então eu quero que você assista esse vídeo, anote os conceitos que eu coloquei e pesquise os outros estudiosos, professores, teólogos, pastores, às vezes metafísicos, cientistas mesmo, cientistas até agnósticos, que explicam essa estrutura, entendeu? Eu também aqui plantei uma semente. Aí você é a terra. Se você estudar mais sobre isso, buscar mais isso, você vai ver o resultado da colheita, certo? Pode parecer um vídeo um pouco mais misterioso do que o normal, mas eu quero que as pessoas tenham mais engajamento. Embora a inteligência artificial esteja transformando vidas de pessoas de uma forma ou de outra, a gente sabe que o futuro dela não, tem uma ligação com uma situação que quem estuda as escrituras sabe que o futuro dela vai levar para um caminho sombrio. E o que já está acontecendo através do Obsidian e da inteligência artificial? As pessoas estão parando de usar o próprio cérebro. Então, se eu der tudo pronto aqui, você vai receber e vai esquecer. Se eu te der um desafio, uma tarefa, e você for uma pessoa que quer mudar de vida, que quer entender como plantar uma semente de fé, você vai ver esse vídeo, você vai anotar, você vai ver de novo, vai anotar de novo, vai procurar outras fontes e você vai chegar a uma conclusão que pode te dar um resultado excelente. E assim, gente, quando eu falei aqui em ver de novo, o canal está desmonetizado. Como vocês sabem, eu fui punido pela plataforma, então
muitas coisas hoje em dia que a gente fala são perseguidas. Então, não é nenhum joguinho de marketing falar para você assistir de novo. É simplesmente para você achar, dentro das coisas cifradas que eu falei, dentro das coisas meio que escondidas que eu falei, caminhos para pesquisar na internet e se aprofundar um pouco mais. Beleza? Desejo um excelente domingo a todos. Um domingo para que vocês estudem, reflitam e busquem viver uma vida de fé. Eu vivo uma vida de fé no Criador, Yahweh Tsevaot, o Melech Malchei HaMalachim, o Rei dos Reis, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador unigênito. Aí, cada um escolhe seu caminho. Espero que você escolha também o caminho da fé e o caminho da salvação. Grande abraço a todos, até a próxima e tchau.